cumprimento a todos mais uma vez, com a paz do Senhor. Muito bom estar aqui. Obrigada, Pastor Paulo, pela oportunidade, ao meu esposo, pelo incentivo, pelos ensinamentos. Meu esposo é uma bênção na minha vida. Tem um professor em casa. Glória a Deus por isso. Glorifico a Deus pela sua vida. Eu e meu esposo viemos conversando. Olha, quando chove assim, as pessoas ficam mais em casa. Mas quem está aqui hoje entende o sacrifício que foi feito na cruz. Quem está aqui hoje entende que não é uma chuva que te para, não é uma luta que te para, não é uma tribulação que te para, porque você já é mais do que vencedor. Amém? Eu convido a todos a abrir a Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Existem 3 tipos de Páscoa. A Páscoa cultural, que é falado muito lá fora, que é representada pelo ovo, pelo chocolate, pelo coelho. Só que essa invenção, eu acredito que foi para tirar o foco daquilo que realmente representa a Páscoa. O coelho não pode salvar ninguém. O chocolate não liberta a vida de ninguém. Mas devido à economia, para incentivar o comércio, foi criada essa ideologia para que as pessoas comprem chocolate, idealize ali o coelho e perca a essência do que realmente é o significado. Existe também a Páscoa judaica,
lá em Êxodo 12, vai nos explicar sobre a origem dessa Páscoa. Como iniciou essa Páscoa? Como que foi essa Páscoa? Deus vai dizer para Moisés e para Arão: olha, preparem um cordeiro, matem esse cordeiro, come ele. Se um for muito, divida com a família de outra pessoa, de outra casa. E assim que vocês matarem esse cordeiro, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vai colocar na frente, nas laterais das casas. Porque a 10ª praga vai passar, que é o anjo da morte. E as casas que tiverem cobertas com o sangue do cordeiro, meu irmão, elas vão ser libertas pelo nome de Jesus. Eu entendo quando a gente lê em Êxodo 12 a importância que tem de nós obedecermos à voz do Senhor. Porque naquela época, se eles não obedecessem aquilo que estava sendo falado, eles iriam morrer. E não é diferente nas nossas vidas hoje. A maior dificuldade que nós cristãos temos é de obedecer aquilo que a palavra está sendo pregada, aquilo que Deus já ordenou, aquilo que Deus já falou. E é importante nós estarmos alinhados com isso. É importante nós estarmos semeando sobre nós a ser obediente, a sermos constantes, não sermos somente ouvintes da palavra, mas sermos praticantes da palavra. Eu acredito que para muitos, se fosse hoje, Deus ordena, irmão, mata o cordeiro, coloca na sua casa, o sangue você coloca nas laterais, na frente da sua casa. Aí alguns vão falar assim: vou fazer isso não, vai dar muito trabalho, vou fazer isso não, estou muito cansado, hoje eu trabalhei muito. Nós estamos priorizando aquilo que é essencial, mas não é o mais importante. E quando a gente lê o capítulo de Êxodo, a gente vê a fidelidade de Deus, porque Ele estava trazendo para aquele povo a libertação da escravidão. Todo aquele que obedeceu à voz do Senhor, o anjo da morte passou, mas a sua casa permaneceu de pé. Enquanto o cordeiro está dentro, meu irmão, dentro da casa, pode passar o anjo da morte, pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, pode vir o desânimo, pode vir a tristeza, você não vai merecer. Por isso a importância do cordeiro estar dentro. Por isso a importância de nós sermos obedientes quando o Senhor fala para nós: olha, é tempo de jejuar mais. Olha, é tempo de buscar mais. Olha, esse cansaço, esse desânimo, essa tristeza é falta de relacionamento comigo. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais alicerçados nós estamos. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais forte nós nos sentimos. Quanto mais nós trazemos o cordeiro para dentro de nós, menos medo nós temos, menos culpa nós carregamos, menos sacrifício nós fazemos. Onde está o cordeiro? Será que realmente o cordeiro está dentro? Será que realmente nós podemos dizer: o cordeiro está dentro de mim? Eu idealizo e eu glorifico por todo o sacrifício que foi feito. A próxima Páscoa é a Páscoa cristã, é a que nós acreditamos. Eu acredito que todos aqui saibam. É que vem o significado do nosso cordeiro, que foi levado numa cruz para morrer por mim e por você. Não diferente lá de Êxodo 12.
Ele trouxe liberdade para nós. Ele trouxe vida para nós. Ele trouxe cura para a gente. Ele nos fez mais do que vencedor. Quando Ele morre numa cruz, Ele está dizendo assim para mim e para você: eu sei o que é ser homem, eu sei o que é ser ferido, eu sei o que é ser tentado, eu sei o que é ser traído, eu sei o que é ser rejeitado. Eu passei por isso. Olha, vocês vão passar também. Vão ter pessoas que vão se levantar contra vocês. Olha, as lutas vão se apertar de uma tal forma que às vezes você vai se sentir fraco, desanimados, triste. Pessoas vão te rejeitar. Jesus dizendo pra gente: pessoas vão te trair. Não são pessoas distantes, não, são pessoas que sentam na mesma mesa. São pessoas que cultuam conosco, são pessoas que evangelizam conosco, são pessoas que sobem no monte conosco, são pessoas da nossa própria família. Mas Jesus vai dizer para mim e para você: eu venci. Eu venci, você também pode vencer. Não existe sacrifício maior do que foi gerado numa cruz. Não existe dor maior do que aquela que foi carregada numa cruz. Glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Após o período interbíblico de 400 anos, aonde Deus não falava mais com profetas, Deus não falava mais com homens, Deus vê que a humanidade precisa de um Salvador. E lá em Lucas 1:26, Deus vai enviar o anjo Gabriel até a casa de Maria e vai falar para ela: Maria, você vai ter um filho, e esse filho vai ser chamado de Jesus. E Ele que vai trazer salvação, não só para esse povo aqui, mas para todo mundo, para toda uma geração. Jesus, Ele foi incluído numa família humilde, cidade de Nazaré, uma jovem virgem, José, um carpinteiro. Ele cresce sendo igual, tendo o mesmo tratamento que os demais irmãos, numa família simples. E isso não fez Jesus menor do que ninguém. O objetivo naquele momento, até os seus 30 anos, não foi que ele fosse exaltado, porque ele era aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para morrer numa cruz. Foi para ter uma vida simples e humilde mesmo, porque essa é a essência do Evangelho. Quando nós perdemos isso, a humildade, a simplicidade, nós ficamos bem distantes de ser parecidos com Jesus. Eu e minha esposa, a gente sempre conversa. Tem muitos pregadores que pregam muito, são muito eloquentes, mas para mim, irmão, se não tiver humildade, não parece com Jesus. A humildade muitas das vezes fala mais do que palavras. A simplicidade, ela fala mais do que palavras. E Jesus veio para nos ensinar isso. Jesus não tinha as melhores vestes, não morava na melhor casa. E aos 30 anos, o propósito dele precisava se cumprir. Aos 30 anos, Jesus vai até o Rio Jordão ser batizado por João Batista, aquele que já anunciava a sua vida, aquele que já pregava o Evangelho, aquele que já pregava que viria um após ele, que ele não era digno nem de desatar as suas próprias sandálias. Jesus é batizado, e depois de batizado desce sobre ele o Espírito Santo de Deus, aonde o próprio Deus ele vai falar: esse é meu filho amado, a quem eu me agrado. Para os irmãos que batizaram recentemente aí,
Assim que Jesus ele batiza, que ele é batizado, que ele recebe sobre ele o Espírito Santo, vocês sabem para onde ele vai? Alguém aqui sabe para onde Jesus vai? Para onde? Deserto. O batismo ele é uma decisão muito importante. Mas é necessário que a gente saiba que a vida cristã ela é renúncia o tempo todo. Viver com Cristo é renunciar a si mesmo o tempo todo. É passar por desertos. É passar por lutas. É sofrer humilhações. Mas é permanecer constante. É permanecer firme. Porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. E assim como na vida de Jesus, na nossa vida existem propósitos a se cumprir. Assim como na vida de Jesus, nas nossas vidas existem sonhos a serem realizados. Então se preparem, irmãos, que batizaram aí. Grandes vão ser as lutas, mas maiores vão ser as vitórias. Tudo depende da forma que nós nos colocamos. Tudo depende da forma que nós posicionamos. Jesus estava prestes a cumprir o teu propósito. Jesus ele fica no monte 40 dias. Ele é tentado, mas ele resiste pela palavra do Senhor. Quando Jesus ele desce do monte, ele separa os seus discípulos e ali começa uma caminhada ministerial. Ali começa milagres a serem realizados, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. Aonde Jesus passava, algo acontecia. Existiam multidões atrás deles, muitos curiosos, muitos sedentos, alguns buscando cura, outros buscando libertação, outros buscando salvação, outros criticando, tentando achar defeitos. Aí eu pergunto para mim e para você: quem somos nós diante disso daí? Quem somos nós diante de um Jesus que nós servimos? Estamos aqui buscando o quê? Estamos cumprindo o propósito? Estamos vivendo o Evangelho conforme deve ser vivido? Estamos amando como Jesus mandou? Estamos praticando e obedecendo a palavra como Jesus ordenou? Quem tem sido nós hoje, seguindo Jesus? Jesus ele veio para nos ensinar muitas coisas, não diferente daquela época. Jesus trouxe os discípulos para mais próximo, porque eles iriam anunciar Jesus, os acontecimentos após a morte dele. Só que mesmo os discípulos, estando tão próximos de Jesus, muitas das vezes eles duvidaram do que realmente iria acontecer. Tentaram até muitas das vezes dizer: olha, Senhor, não, nós não vamos deixar o Senhor morrer numa cruz. Nós não vamos negar o teu nome. Nós não vamos deixar que ninguém prenda o Senhor, que ninguém te bate. Só que nós sabemos que na hora foi diferente. Na quinta-feira, próximo ao propósito ser cumprido, Jesus chama os seus discípulos para um jantar, para uma ceia. E ali Jesus vai dizer para eles: olha, o que vai me cair, cai entre vocês. O que
vai me entregar está entre os 12. E aquilo ali gera assim dispersa muitos discípulos do foco daquilo que seria ministrado na ceia. E eles começam a perguntar ao Senhor: é eu? Sou eu? Quem que vai ser? Quem que teria coragem de entregar o mestre? Quem que teria coragem, depois de 3 anos e meio, vendo Jesus curar, vendo Jesus transformar, vendo Jesus libertar, sem mal, sem pecado nenhum, quem teria coragem de entregar ao mestre numa cruz? Nesse período da ceia, Jesus vai fazer a cerimônia do lava-pés. Com uma bacia, uma toalha, Jesus senta os discípulos e começa a lavar os seus pés. O que Jesus estava dizendo ali? Olha, vocês precisam ser simples. Vocês precisam aprender a servir. Vocês precisam aprender a amar mais. Vocês precisam entender que eu vim aqui. E mesmo sendo mestre, mesmo sendo salvador, eu estou lavando os seus pés, tirando a sujeira do teu corpo. Pedro, mais ousado, vai dizer: não, Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. E Jesus vai dizer para ele: olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O que eu entendo com isso, muitas das vezes nós vamos ter que nos colocar em posições de humildade. Vamos precisar ser lavados por Jesus. Vamos precisar deixar Deus entrar na nossa vida e tirar toda a sujeira, toda a imundície, tudo aquilo que foi colocado, que não veio da parte do Senhor, aquilo que foi ministrado aqui: culpa, medo, tristeza, angústia, ansiedade, depressão, traumas. Não. Ou nessa noite o Senhor precisa lavar essa sujeira de dentro de nós. Nessa noite o Senhor vem dizer para mim e para você: olha, eu preciso ter parte com você. Olha, eu preciso te lavar. Mas não é uma limpeza de fora para dentro, é uma limpeza de dentro para fora. Para que você tenha parte comigo, essas sujeiras precisam sair. Para que você tenha parte comigo, o eu tem que deixar para lá. A humildade tem que prevalecer. É necessário que você diminua para que eu cresça sobre a sua vida. E na curiosidade dos discípulos, Jesus vai dizer: aquele que vai me negar é o que come comigo e põe a mão no prato. E Judas vai fazer e cumprir o que tem que ser cumprido. Em Mateus, capítulo 26, versículo 23, vai nos dizer que naquele momento que Jesus prepara a ceia, vai dizer: esse é o pão que simboliza o meu corpo, esse é o vinho que simboliza o meu sangue. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Judas vai cumprir o seu propósito. E Jesus convida os discípulos, 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para ir para o Getsemane orar. Eles ficaram em período de vigília e Jesus sobe para orar. O texto vai nos dizer que subiu uma tristeza, uma angústia tão grande, que ele suava sangue. Aí eu paro para pensar: por que Jesus só escolheu Pedro, Tiago e João, se tinham 12 discípulos? Eu entendo que era aqueles que estavam mais próximos e aquele que ele podia confiar mais. Só que quando Jesus está orando no Getsemane, o que acontece com eles?
dormem. O certo é eles estarem ali para vigiar, para manter vigilância enquanto Jesus orava. Mas eles dormem. O cansaço, a exaustão toma conta deles naquele momento. Eles perdem o foco. Aí eu trago hoje para o meu dia e para o seu dia a dia. Quantas vezes o Senhor está dizendo para nós: olha, fica vigilante. Olha, lê mais a minha palavra. Você precisa buscar mais. Você precisa ser mais constante. Jesus está dizendo para mim e para você: olha, o que eu tenho para você vai além do que você pode imaginar. Só que para isso você precisa obedecer. Só que para isso você precisa ouvir o que eu estou falando com você. E muitas das vezes nós estamos como Pedro, Tiago e João, fazendo o quê? Fazendo o quê? Não é um sono físico, não. Nós estamos muitas das vezes num sono espiritual. É tempo de vigilância. É tempo que o Senhor está nos chamando. Olha, eu estou às portas. Eu volto a qualquer momento. Como você está? Pastora Fran, eu venho no culto quarta, sexta e domingo. Não é o suficiente. Vir no culto e lá fora não dar um bom testemunho, você está vendo em vão. Vir no culto, chegar lá fora, falar mal dos obreiros, dos pastores, daquilo que está sendo feito aqui, você está vindo em vão. Vir no culto, chegar lá e não pregar aquilo que você está recebendo aqui, você está vindo em vão. E isso é muito sério. Salvar somente a sua alma não é o que Deus nos ordenou. Salvar somente a sua família não é o mandamento do Senhor. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ide. Não, irmão, mas eu tenho vergonha de falar. Fale com o seu testemunho. Fale com o seu caráter. Fale com a sua vida. Porque as pessoas, elas observam a gente o tempo todo. Aquele irmão lá, ele prostituía, mas ele não prostitui mais. Aquele irmão lá, ele vivia numa depressão profunda, mas hoje ele vive na alegria. Aquele irmão lá, estava tempo de separar, de encarar um divórcio. A família dele foi restaurada pelo nome de Jesus. Aquele irmão lá era enfermo, aquele irmão lá está curado. Aí você sabe o que as pessoas falam? Eu preciso ir aonde esse irmão vai. Eu preciso beber da mesma água. Eu preciso comer da mesma comida. Eu preciso ser igual a ele. Se teve jeito para ele, tem jeito para mim também. Se ele conseguiu, eu consigo também. O que Jesus nos mostra o tempo todo não é fácil. Ele não fala pra gente que seria fácil. E ele veio mostrar pra nós aqui que é possível. Não é fácil, mas é possível. E não tem segredo. Ouviu a palavra, praticou, se batizou, exerce o ministério, prega o evangelho, santifica a sua vida, está em comunhão, meu irmão. Qual o segredo é? Aonde está o segredo? Aí muitos olham e falam, mas é fácil para
nós temos um leão para matar. E esse leão não é o diabo, não. Vocês sabem quem é esse leão? Nós mesmos. O nosso maior inimigo não é o diabo. Não é o irmão da direita. Não é o irmão da esquerda. Não é seu pastor. Não é quem te traiu, quem te rejeitou. O seu maior inimigo é você mesmo. Como assim? O diabo, meu irmão. Se ele se levantar contra a tua casa e contra a tua família, você manda ele embora no nome de Jesus, que ele tem que ir. Se o irmão se levanta contra você, meu irmão, abraça ele e pede perdão. Reconcilia e está tudo bem. Agora o seu próprio eu, você precisa negá-lo todos os dias. A sua mente precisa estar revestida com o capacete da salvação. Porque os pensamentos, as setas malignas, elas vão vir. Só que você tem o poder de escolher se ela vai gerar sentimento para o teu coração ou não. Então a nossa luta é constante. É o que eu costumo falar para alguns jovens aqui. Comece a batalhar no mundo espiritual falando: eu sou mais que vencedor. Levantou passando por luta? Esse dia eu vou vencer. Porque o Senhor me chamou para ser mais que vencedor. Vem um pensamento negativo na sua mente, ressignifica ele com um pensamento positivo. Esse dia vai ser muito ruim, não. Esse dia vai ser o dia da minha vitória. Esse dia vai ser um dia muito cansativo, não. Esse dia foi o dia que o Senhor preparou para me vencer. E não há pensamento negativo, não há seta maligna que vai me parar. Jesus, ele veio para trazer um novo significado para a Páscoa. Hoje nós não somos judeus. Nós não fazemos como os judeus faziam. Hoje nós vivemos o que Cristo nos ordenou. Jesus, quando ele desce do Getsemane e ele encontra os discípulos ali dormindo, ele vai dizer para eles assim: é chegada a minha hora. Quem tinha que estar do lado de Jesus naquele momento estava dormindo. Quantos de nós muitas das vezes estamos dormindo diante daquilo que Deus nos propôs? Quantos de nós muitas das vezes estamos trocando Jesus pelo nosso serviço? Estamos trocando Jesus pela nossa família? Estamos trocando Jesus pelo nosso trabalho? Por bens, por ambição, por ganância. E Jesus está dizendo assim: eu só quero que você viva os meus propósitos. Eu só quero que você cumpra aquilo que eu determinei. Se eu coloquei alguma coisa na sua mão, meu irmão, faça com excelência. Se eu te chamei para o ministério, abraça esse ministério. Lembra do que eu fiz numa cruz para você? Nenhum peso é maior do que carregar uma cruz como Jesus carregou. Nenhum cansaço é maior do que Jesus carregou. Ah, mas o irmão me entristeceu. Meu irmão, perdoa rápido. Seja rápido em perdoar. Jesus precisa nos perdoar todos os dias. Jesus precisa ser misericordioso conosco todos os dias. E Jesus, ele desce do Getsemane e Judas entrega ele. Pedro ficou observando de longe para onde eles iriam levar Jesus. Os outros saem do lugar, assim como foi falado mesmo na ceia. Jesus já tinha falado para Pedro: você vai me negar 3 vezes. Aí dois estão na mesa. E eles levam Jesus até Caifás. E ali eles tentam interrogar Jesus, questionar Jesus, para que ele pudesse se justificar. Mas ele não tinha que se justificar para ninguém. Quem sabe o que é não precisa se justificar para ninguém. Quem já tem a sua identidade, meu irmão, não fica dando satisfação para ninguém, não.
Eles batem em Jesus. Eles humilham Jesus. Sem ter nenhum pecado. Sem ter feito nada errado. Eles entregam Jesus para Pilatos. E Pilatos questiona Jesus: por que eles querem te matar? Por que eles querem fazer isso com você? Sabe como que Jesus responde? Como que Jesus responde? Como que Jesus se justifica diante de Pilatos? Silêncio. Quem sabe quem é, quem sabe para que veio, quem sabe para que propósito cumpre, não se justifica. Não tenta convencer o outro que está certo. Jesus se mantém calado. Pilatos olha para Jesus e fala: não vejo o pecado dele, não vejo ele. Manda ele para Herodes. Lá eles batem em Jesus. Eles questionam Jesus. Eles querem ouvir o que Jesus vai falar. Como que Jesus vai fazer para se tirar daquela situação? Jesus não responde nada. Porque ele tinha que pregar, porque ele tinha que fazer. Ele fez no tempo certo. Aquele momento o propósito precisava se cumprir. Me emociona muito imaginar a cena. A gente vê vários vídeos, né? Tem um filme também que fala, que se aproxima um pouco do que a palavra diz, não totalmente. A gente precisa ficar muito atento àquilo que a internet, àquilo que a televisão traz para nós. Por isso que a gente precisa se basear na Bíblia. Mas só de ver uma cena parecida com aquela, a gente para pensar e fala: foi por mim. Não merecia isso. Mas para que eu e você pudesse ter vida, ele precisou morrer por mim, por você. Para que eu e você fôssemos libertos, assim como o povo foi liberto do Egito. Um inocente. Uma pessoa que veio só para fazer o bem, só para trazer ensinamentos, precisou morrer numa cruz. Aí a gente para pensar: ele era Deus também, mas tudo que ele viveu como homem. Tudo que ele passou como homem, e sem merecer. E muitas das vezes tem uma luta tão pequena diante das nossas vidas e a gente fala: não mereço isso. Mas eu sou serva de Deus. Não mereço isso não. E Jesus merecia morrer numa cruz por mim e por você. E Jesus merecia ser crucificado, apanhar, ser humilhado, ser traído. Às vezes nós estamos nos ofendendo demais. Nós estamos olhando mais defeito nos nossos irmãos do que qualidades. E Jesus nos diz assim: olha, você precisa amar os seus inimigos. Você precisa amar aqueles que te perseguem. Você precisa amar aqueles que vão te trair. Você precisa amar aqueles que vão virar as costas para você no momento que você vai mais precisar. Chega de rancor. Chega de mágoa. O seu problema não é maior do que foi gerado numa cruz, não. Como diz meu esposo, chega de meninice. Precisamos viver um evangelho conforme é prescrito nessa Bíblia. Senão a nossa busca é em vão. Se nós estamos vindo na igreja à toa, o Senhor nos convida a ter a responsabilidade. Eu te chamei para ser filho. Eu te chamei para me servir.
funcionarmos, deixarmos pequenas coisas para lá e vivemos os propósitos que Deus tem para nós. Existem muitas almas morrendo no bairro de Igrejinha. Existem muitas vidas no bairro de Igrejinha precisando da paz que excede todo entendimento. E essa paz é minha e é sua. Precisando viver uma palavra que transforma. Precisando viver uma palavra que cura. E quem tem essa palavra? Eu e você. Só que para isso nós temos que tirar os olhos das coisas que tiram o nosso fogo, que é Jesus. Meus irmãos, se o plano e o propósito que Deus tem na sua vida tivesse acabado, você já tinha morrido. Não acabou. Permanece firme, permanece constante, permanece obediente. Viva um dia de cada vez mais na presença de Deus. Viva um dia de cada vez mais vivendo o que Deus tem para você. A culpa não é minha, não é sua. Os pesos não são meus e não são seus. Jesus, ele já levou numa cruz. Jesus já levou numa cruz. Jesus, ele é crucificado. Só que como ele mesmo dizia, já estou terminando. Como ele mesmo dizia, olha, eles vão me levar, vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Em João 20 vai dizer que mulheres como Maria Madalena, outra Maria, outras mulheres foram até o sepulcro para ungir o corpo de Jesus, dar uma morte digna para Jesus. Só que quando elas chegam lá, a pedra já não está lá mais. Elas veem uma pessoa no jardim e acham que é o jardineiro. Maria Madalena guarda. E ela vai dizer: você sabe aonde colocou o meu mestre? Você sabe aonde está o meu mestre? Jesus vai dizer para ela: Maria. Maria. Ela vai reconhecer a voz do mestre e vai dizer: meu Rabone. O meu Jesus, ele ressuscitou. Rabone. O meu Jesus ressuscitou. Ele não sai dos mortos. Ele está vivo para que eu tenha vida. Ele está vivo para que eu tenha abundância. Ele está vivo para que eu tenha o propósito se cumpriu. Hoje eu e você estamos aqui por causa desse sacrifício que gerou uma cruz. Nós não idealizamos um Jesus que morreu, mas idealizamos um Jesus que está vivo. Um Jesus que ressuscitou ao terceiro dia e que veio para trazer vida, veio para trazer salvação, veio para trazer libertação, veio para dizer: eu sou tudo que você precisa, eu sou tudo aquilo que você necessita. Não temas, eu sou contigo.